né? Nós temos o rito ordinário da Santa Missa, que é a missa, na maioria das paróquias, se você entrar numa paróquia agora, a missa do rito ordinário é a missa conhecida como Novus Ordo, ou missa de Paulo VI, foi o Papa Paulo VI que trabalhou nesse missal. Ou então a missa extraordinária do rito romano, que é o rito antigo, a missa tridentina, ou missa de Pio V, que é a forma extraordinária de celebrar a Santa Missa. O Papa Bento XVI, no seu papado, fez um motu próprio, permitindo então que toda a igreja pudesse celebrar no rito extraordinário ou no ordinário. Mas esses dois não são as únicas versões do rito romano. Padre Guido, Santo Ambrósio desenvolveu um desses ritos dentro do rito latino. Ok. Desculpa, só melhor dizendo, eu falei rito romano, mas melhor dizendo, não é a única versão de rito latino, melhor dizendo, Padre Guido. Certo. Bom, em primeiro lugar, Santo Ambrósio queria que o povo fosse bem educado do ponto de vista litúrgico. Portanto, ele educava o povo de Milão a ter uma postura autêntica diante da liturgia, especialmente quanto à adoração para com Deus, né? E cada lugar do mundo, diácono, apresenta, digamos assim, características de expressões populares. Nós notamos, né, que uma determinada liturgia no Nordeste do Brasil não é praticada no Sul do Brasil. Por exemplo, um valor de tradições, de procissões, etc., né? Ótimo. Respeitamos, são várias culturas diferentes, mas também na Europa tinha isso. Agora, ele, obedecendo plenamente ao rito instituído pela Igreja, fez questão que o povo tivesse uma partilha um pouco mais autêntica, mais ativa. E instituiu determinadas manifestações de piedade religiosa que acabaram tornando-se um rito. E que, não sabendo nem que nome dar a este rito, pegou o nome do Ambrósio, o rito chamou-se de ambrosiano. Então, o famoso rito ambrosiano, obviamente, nasceu com Santo Ambrósio. Sim. E ele é aplicado somente na Arquidiocese de Milão, Padre Guido? Praticamente, sim. É praticado na Diocese de Milão. Naturalmente, se você me perguntasse, padre, mas as pessoas, um sacerdote, do rito ambrosiano, quando sai da Diocese de Milão, ele celebra no rito latino, não tem problema, né? No rito romano, né, Padre Guido? Exato. Né? É facinho de confundir, né? Exato. Latino tem várias versões. Romano é o ordinário e extraordinário. Perfeito. Eu mesmo confundi agora há pouco. Padre Guido, só para a gente ficar bem claro aqui para os nossos amigos telespectadores, né? Obviamente, elementos da cultura, né, hoje em dia, presentes na liturgia, não podem influenciar o rito, pois os ritos já estão estabelecidos. O que o Padre Guido estava explicando é que naquela época, esses elementos culturais ajudaram, então, a formar alguns ritos que foram mantidos pela Igreja, como é o caso do ambrosiano. Algumas fotos que a gente estava vendo agora há pouco, se o diretor puder colocar para a gente, justamente do cardeal Ângelo Scola, que é o atual cardeal de Milão, celebrando, essa é uma dessas fotos, e tem outras fotos da Santa Missa, que é justamente imagens da celebração do rito ambrosiano. Aí eu pergunto para o senhor, Padre Guido, tem alguma diferença substancial do rito ambrosiano para o rito latino ordinário? Não, substancial não. Certo. É só somente quanto à modalidade de algumas coisas, né? Por exemplo, a bênção do sacerdote para quem vai fazer a leitura. Certo. Nós notamos nos domingos que vai ser escolhido para fazer leitura, né? Se levanta, faz aquela inclinação, né? Vai. No rito ambrosiano, é o sacerdote que primeiro dá uma bênção para eles. Né? A prece dos fiéis, que nós fazemos logo após da profissão de fé, no rito ambrosiano vem antes da profissão de fé. Ah, é antes? Antes, exato. Né? É a mesma oração dos fiéis, mas vem antes. Né? Certo. O rito da paz, isso é importante. Vem antes... Uma imagem que a gente tem aí é justamente do rito da paz. Olha Se lá. o Bruno puder colocar para a gente de novo, é justamente na hora da paz que o bispo está cumprimentando. Exato. Essa é na hora da liturgia eucarística, é a outra imagem na celebração da paz. Então tem essa imagem está lá o bispo dando a paz. O que significa isso, Padre Guido? Exato. O rito da paz é feito antes da consagração. Antes da consagração? Sim, e tem um motivo muito válido. Quando Jesus
ensina, dizendo, se você está no altar e tem um problema com o teu irmão, bem na hora que você está fazendo até uma oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois volta e a tua oferenda será aceita. Para deixar bem claro que para consagrar e depois nos alimentar do corpo e do sangue de Cristo, temos que estar em paz com Deus e com os irmãos. É profundo sentido. Acrescentaria um pormenor. No rito da missa própria dos neocatecúmenos, até hoje, o rito da paz é feito no ofertório, antes da consagração, até hoje. Ele instituiu, né, de fazer isso antes da consagração, porque com a consagração seria, olha, se tem um problema com você, vamos apertar a mão, vamos dar um abraço, vamos deixar o problema para lá, né? E vamos nos considerar como irmão, porque estamos diante da presença de Cristo. Depois temos aquela expressão na qual nós pedimos que venha a paz, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, não existe na missa do rito ambrosiano. Ah, essa não tem? Não tem. E mais um pormenor interessante que merece ser explicado: a invocação Senhor, tende piedade de nós, é feita antes da bênção final. Antes da bênção final? Sim. Agora, alguém me poderia perguntar, padre, vem cá, mas nós, quando vamos à missa, pedimos perdão a Deus bem no começo, e é verdade. Há uma motivação válida para as duas posturas. Explicamos primeiro para o nosso rito romano, né? Por que pedimos perdão a Deus no começo da missa, logo após do sinal da cruz e das boas-vindas que o Padre dá? Porque se nós queremos alcançar algum fruto espiritual na Santa Missa, precisamos ter as condições para que isso aconteça. Certo. E a primeira condição é de estar bem com Deus. Certo. Por isso nós pedimos perdão. Está muito bem colocado no começo da missa. Aqui na bênção final, no rito ambrosiano, o significado seria um pouco diferente, porque existiria já um ato de arrependimento até na hora do abraço da paz. Certo. E no final, quando o sacerdote solta aquela frase, quando era em língua latina, ite missa est, vão em paz, a missa terminou. E não se pode sair da igreja com um peso de consciência. E me faz lembrar, neste momento, uma expressão do saudoso, grande e santo padre Papa João Paulo II, quando na cidade italiana de Reggio Calabria celebrou uma Santa Missa na catedral, lotada de pessoas de várias famílias mafiosas, desculpem a expressão. Mafiosa, isto é, família que se odeiam, e se odeiam com sangue, com violência. A um certo ponto, o Papa João Paulo II obrigou todo mundo, sem sair do lugar, a apertar a mão a quem estava ao lado. E muitas pessoas obedeceram ao Papa, mas deu de notar até um certo constrangimento, né? Houve um choque naquele momento. Um grande choque emocional que foi muito comentado na história, este gesto. Isto é a paz que é básica para tocar para frente a nossa vida social, comunitária, familiar. Padre Guido, no rito ambrosiano, a gente tudo está dizendo isso por causa de Santo Ambrósio, né? Tudo isso tem influência desse santo, desse grande bispo, que desde o século IV, então, influenciou essa liturgia, está de pé até hoje, na Arquidiocese de Milão, o rito ambrosiano. Tem diferença no tempo litúrgico, no calendário litúrgico? Sim, também quanto ao calendário, há algumas diferenças, não divergência, porque não tem nada contra, né? Mas é uma diferença. Por exemplo, o Advento, o período que antecede a chegada de Jesus no Santo Natal, para o nosso rito romano é composto de 4 semanas completas. No rito ambrosiano é composto de 6 semanas que antecedem o Santo Natal. A Quaresma inicia, cronologicamente falando, uma semana depois do rito romano. Certo? 4 ou 5 dias depois, no domingo seguinte.
o nosso carnaval. No rito ambrosiano se celebra o carnaval como festa social, não como o nosso carnaval, mas uma semana seguinte. Certo. E nas sextas-feiras da Quaresma não se celebra a missa. Ah, não somente na Sexta-feira Santa, Não, em toda sexta-feira da Quaresma não se celebra a Santa Missa. A cor litúrgica do tempo comum para nós do rito romano é o verde. Certo. Certo? Ou o branco, que substitui também o verde. Ao passo que na liturgia ambrosiana é o vermelho. Que interessante isso, né? É o vermelho, né? As exéquias também, exéquias são aquele rito de encomendação de uma pessoa falecida momentos antes da sepultura, tem o seu rito próprio, né? E mais um pormenor, o rito do batismo é administrado, o batismo, por imersão da cabeça do bebê. E não somente jogando água. Não somente despejando água na cabecinha dele, né? Mas com a imersão da cabeça, certo? E também ele inventou, teve esta inspiração, ficamos contentes disso. Até um ritmo particular na melodia. Chama-se de rito ambrosiano. Na verdade, temos melodia gregoriana, foi o Papa Gregório Magno, e temos esta melodia ambrosiana. Então, um tipo específico de música litúrgica. Exato. Aqui eu gostaria de dizer o seguinte, uma reflexão que eu fiz preparando este nosso programa de hoje. Na história do Brasil, se conta do Santo Anchieta, que quando chegou aqui no Brasil, ele quis enculturar-se com os índios e chegou também a formular, Diácono Eric, uma liturgia eucarística no estilo dos índios, até com danças, com gestos, com símbolos, etc. E antes de pô-lo em prática, ele submeteu tudo isso à apreciação de Roma. De Roma, infelizmente, veio a resposta negativa, não aceitou. Mas, olha, ele é um outro tipo de Ambrósio. Isto é, ele fez com que o povo participasse do seu modo, da sua maneira, da expressão e até da emocional que o rito estava representando. Muito bem, Padre, a gente vai para o intervalo. Antes do intervalo, só para ficar bem claro, você vai ver uma tabela aí no seu vídeo, só para ficar bem claro, para que você entenda um pouco essas diferenças. Então, dentro do rito latino, nós temos diversos ritos válidos e aprovados para a Igreja há muito tempo, né? O rito latino, nós temos o rito romano, a sua forma extraordinária e a sua forma ordinária. Depois, mesmo no rito latino, nós temos o rito ambrosiano, como a gente acabou de dizer, o rito da Diocese de Braga, o rito bracarense, lá em Portugal, que é um outro caso que a gente conta numa outra história, né? Nós temos o rito moçárabe, que apesar de ser um rito latino, teve grande influência árabe. Nós temos os ritos dentro das comunidades religiosas, por exemplo, o rito dos cartuchos, para dar um exemplo. Tudo isso é rito latino. Além disso, temos do outro lado os ritos orientais, que não dá tempo da gente comentar aqui agora, mas são diversas famílias dentro dos ritos orientais. Dentro dos ritos orientais, nós temos os ritos bizantinos, né? Nós temos os ritos de Antioquia, os ritos antioquenos, portanto. Nós temos, por exemplo, ritos relacionados a outras tradições, como Alexandria, né, que é o caso do rito copta. Bom, não vai dar tempo de a gente contar tudo isso agora, que a gente não dá tempo. Mas para você ter uma ideia, né, como essa tabela sugere, temos diversos ritos na igreja, todos válidos, em todos eles a missa é válida, aprovado pela igreja, né, muda um pouco, às vezes, como fazer. Ao invés de usar o verde, usa o vermelho. Ao invés de dar a paz em determinado momento na missa, dá em outro determinado na missa. Diferenças no calendário litúrgico, mas nunca muda o que fazer. Por isso não tem mudanças substanciais, porque se trata de uma mesma fé, o mesmo sacramento, a mesma doutrina. Apenas para ficar um pouco mais clara essa pequena tabela, já que a gente sempre diz aqui sobre os ritos, mas como a gente está dizendo de Santo Ambrósio, e tem um rito específico sobre Santo Ambrósio, obviamente a gente fez esse comentário, tá certo?